Olá, bem-vindos ao programa Mais Saúde. E o tema de hoje é a campanha Novembro Roxo, que aborda o tema prematuridade. Novembro Roxo é o mês internacional de sensibilização à prematuridade. Uma das principais causas de prematuridade, desses bebês nascerem prematuros, é justamente a não realização do pré-natal ou a realização incorreta do pré-natal. E por se tratar de um tema tão importante, a gente chamou aqui a diretora do Hospital Regional Materno Infantil, a doutora Tassiana, para falar um pouco mais sobre esse tema e também para falar sobre como funciona o atendimento à gestante, o atendimento ao bebê prematuro na rede pública de saúde. Então, gostaria de agradecer aqui a doutora Tassiana. Tassiana, que já é minha amiga pessoal, adoro a Tassiana. Sempre que eu tenho alguma dúvida da rede estadual, municipal, eu sempre ligo para ela e ela sempre me responde muito bem. E é uma amiga também, porque desde quando eu mudei para a Imperatriz, ela e o marido me acolheram aqui. Então, além de eu estar feliz de ter uma pessoa extremamente técnica, também é uma pessoa que eu gosto bastante e que eu e a minha esposa amamos, de coração, tanto ela quanto o marido. Então, muito obrigado pela presença aqui. Bom dia, eu que agradeço, meu amigo, a presença. Estamos à disposição sempre. E é um prazer muito grande a gente poder vir falar e contribuir para a sociedade um pouco sobre a rede materna infantil, não só em Imperatriz, mas na região, em qual a gente hoje está inserido, o Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz. É importante, André, a gente contextualizar que Imperatriz hoje, ela contém uma única maternidade, de alto risco para a região, que é o Hospital Regional Materno Infantil. A gente atende tanto o baixo como o alto risco de Imperatriz e de 42 municípios da região, da nossa região. Pegando a regional de Açailândia, a gente atende também, e uma boa parte do Pará e do Tocantins, que a gente também recebe dentro do hospital regional. É importante a gente frisar que maternidade, gestante, ela não se regula, A gente faz um transporte com segurança, então nós somos porta aberta. Qualquer gestante que chegar no hospital regional, ela vai ser atendida, É vaga certa, ela não peregrina. E é importante a gente falar do pré-natal, por quê? Porque quando a gente fala de prematuridade, a gente precisa garantir a esse binômio mãe e filho toda essa assistência durante esse período de gestação. Então, como hoje é dividido essa assistência dentro do hospital e da região? O hospital regional, ele é responsável pelo pré-natal de alto risco, pré-natal especializado, no qual a gente tem os critérios, de acordo com o Ministério da Saúde, de pré-natal especializado. O pré-natal de baixo risco, ele é realizado pelas unidades básicas de saúde nos seus municípios de origem. Lembrando que nós somos referência também para o parto de risco habitual. Então, a gestante, ela vai fazer o seu pré-natal na unidade básica de saúde, com a sua equipe multidisciplinar da unidade básica de saúde, mas ela vai ter todo o tempo a assistência do hospital regional, durante 24 horas e 7 dias da semana. Se alguma intercorrência durante o dia, a noite, feriado, final de semana, ela pode ir para o hospital que ela será atendida. E, Tassiana, quantos partos são realizados lá? Em relação a partos normais, que eu digo com pouca... É baixo risco, Baixo risco. Quantos partos de alto risco que são realizados lá por mês, em média? Hoje a gente tem uma média de 650 a 700 partos mês. Muita coisa. É um volume muito grande, A gente hoje, André, o nosso hospital, que a gente fala, ele tem em torno de 1.200 funcionários. Então, a gente tem um volume muito grande, A nossa assistência é mais de 3.000 atendimentos de porta, Então, o que acontece? Por ser uma maternidade de alto risco, a nossa taxa de cesariana hoje no hospital é em torno de 52%, Então, em virtude justamente da alta complexidade, que isso é permissível, É permitido, visto que a gente atende todo o alto risco, não só de Imperatriz, como da região. Mas o hospital trabalha, a questão do parto humanizado, e a gente trabalha, sim, na perspectiva, sim, de incentivar sempre o parto normal. Principalmente pelo Hospital Amigo da Criança também e Amigo da Mulher.
E em relação à gestação de alto risco, o hospital ele tem estrutura para receber esse bebê? Sim, desde o pré-natal, visto que o pré-natal especializado ele é feito pelo médico obstetra, né, nas consultas. A gente tem uma equipe multidisciplinar, em que essa gestante ela é acompanhada pelo enfermeiro obstétrico, pela fisioterapeuta, nutricionista, serviço social e ainda por alguns especialistas, como infecto, como também endócrino e cardiologista, caso ela precise durante o pré-natal, e outras especialidades. E tem vaga de UTI lá no hospital? UTI neonatal, UTI pediátrica? Tá. É importante a gente definir a UTI neonatal, o que compreende isso. A gente recebe bebês até 28 dias. Após 28 dias, ele já deixa de ser neonatal e ele já se torna pediátrico. A nossa UTI do Hospital Regional, ela é UTI neonatal. Nós somos referência para a regulação de recém-nascidos. Tanto os que nascem lá dentro, como os que nascem em outros hospitais, através da regulação da CIL do Estado, que a gente recebe esses RNs, com os critérios de UTI neonatal. No total, nós temos 63 leitos de UTI neo. É considerado, inclusive, uma das maiores UTI neonatal do Estado. A gente tem 40 leitos de UTI neo, 17 de U5, que é a intermediária, e 6 de canguru. Com a reforma e ampliação do Hospital Regional, que nós estamos passando, a gente vai adequar esses leitos de acordo com a portaria 930, no qual que diz para cada leito de UTI neo, um de U5, né? Então, nessa nova perspectiva da reforma e ampliação, o Estado vai manter os leitos e ampliar os leitos de U5 e U5, que é o método, né? Que a gente fala do método canguru, para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa assistência. Então, quer dizer que assim, a população de Imperatriz, se ela precisar, né, de fazer um parto de alta complexidade, de alto risco, no materno infantil, ela consegue ter esse atendimento? Com certeza, André. Até porque hoje, fora toda a estrutura em relação à prematuridade, à assistência ao RN, hoje a gente consegue garantir também uma alta complexidade para a mãe, porque a gente também tem uma UTI materna. Então, hoje, o Hospital Regional, ele é totalmente de alta complexidade. Bom, é um tema bastante extenso e muito importante também para a população, mas infelizmente a gente está sem tempo. Eu te agradeço imensamente por ter vindo aqui, eu sei que o seu tempo é muito corrido e é mãe de 3, então, e além de ser a diretora do hospital, né, então muito obrigado aqui pela presença. Você tem mais uma consideração a fazer para a população? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né? Dizer, André, que enquanto diretora, amiga, nós estamos à disposição sempre. E é importante a sociedade e a comunidade de Imperatriz e região entender que o Hospital Regional está de portas abertas e qualquer dúvida em relação à assistência materna e infantil, estamos lá à disposição. Então tá, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco. A Clínica da Coluna é pioneira em Imperatriz e reúne especialistas em tratamentos da coluna, com um time de médicos que cada vez mais buscam inovação, qualidade e suporte para melhor atender Imperatriz e região. Somos únicos na região, com alta tecnologia para cirurgia minimamente invasiva. Atendemos os melhores planos. Clínica da Coluna, especialista em saúde da coluna e cirurgia da coluna. Visite-nos e marque sua consulta. Reconhecida como alternativa eficaz no tratamento de transtornos no humor, como ansiedade e depressão, além de oferecer excelentes resultados em casos de resistência a medicamentos, a clínica NF Modulari traz à Imperatriz e região a estimulação magnética transcraniana, técnica que utiliza ondas magnéticas capazes de produzir mudanças nos neurocircuitos cerebrais, auxiliando em casos de comorbidades neurológicas e psiquiátricas. Faça-nos uma visita ou entre em contato através de nosso telefone. Se correr, não tropece. Se tropeçar, não espere, não. Acidentes acontecem e nós temos a solução. Pra traumas e fraturas, o Santa Mônica tem tratamento. Ortopedia toda hora, com você todo momento. Para
traumas e fraturas, Santa Mônica. Ortopedia 24 horas. Olá, estamos de volta aqui com o programa Mais Saúde. E agora ao meu lado está aqui a doutora Patrícia Soares, que é diretora clínica do Hospital Materno Infantil, que vai falar para a gente um pouco mais sobre prematuridade. Bom, doutora Patrícia, muito obrigado pela presença aqui. Tá? Eu sei que lá o tempo é muito corrido, lá na maternidade, e agradeço imensamente por a senhora ter tirado um tempinho para vir falar com a gente aqui, fazer essa conversa com a gente. Olá, bom dia. Eu também gostaria de agradecer, doutor André. É muito importante para a sociedade esse esclarecimento sobre a prematuridade. E, doutor, então vamos lá. O que é a prematuridade? Então, a prematuridade é toda vez que o bebê ele nasce antes que 37 semanas de idade gestacional. E, doutora, quais são as principais causas do parto prematuro? Então, entre as principais causas do parto prematuro, nós temos as doenças maternas, como a hipertensão arterial, diabetes, que é a alteração do açúcar no sangue, alterações de hormônio, como o hormônio da tireoide. Nós temos também as causas anatômicas, como o colo uterino curto. E é muito importante enfatizar que o pré-natal inadequado é uma das causas da prematuridade. Pois, quando esse pré-natal ele é feito de uma maneira correta, a mulher, a gestante está em acompanhamento, essas doenças são controladas. Então, dessa forma, diminui o risco da prematuridade. Também é importante enfatizar que a infecção do trato urinário é uma das principais causas da prematuridade e ela tem tratamento. E, doutora, quais são as principais complicações que podem ocorrer a esse recém-nascido, né, durante o parto prematuro? Certo. Então, as complicações na prematuridade, elas estão muito relacionadas à idade gestacional do bebê e ao peso do nascimento. Então, nós sabemos que quanto menor a idade gestacional e menor o peso de nascimento, maiores são as complicações. Que complicações são essas? Podemos ter as complicações no sistema nervoso central, que é onde o bebê pode ter um sangramento, que é a hemorragia na cabecinha do bebê prematuro. Nós podemos também ter alterações respiratórias, onde uma das principais causas é uma pausa para respirar, que nós chamamos de apneia da prematuridade. Nós sabemos que esse bebê prematuro, como o sistema nervoso central ele ainda está em formação, esquece de ter um comando para o pulmão do bebê respirar. Então, por isso faz essas pausas, que é a apneia. Nós também temos a baixa produção do surfactante, quando esse bebê nasce abaixo de 32 semanas, que às vezes nós precisamos administrar o surfactante dentro do ambiente da UTI neonatal. Nós também podemos ter problemas no intestino do bebê. Quando o bebê é muito prematuro, ele pode ter uma dificuldade para digerir o leite e dessa forma pode desenvolver uma enterocolite. Além dessas alterações que são comuns, né, do ambiente da UTI neonatal, nós também podemos ter alterações após a alta do bebê. Que alterações são essas? É um bebê que pode crescer mais a cabeça, podendo ter uma hidrocefalia, que é que a gente fala. Nós podemos ter também um bebê com paralisia cerebral, quando é um bebê muito prematuro. Podemos ter também bebê com alterações no comportamento, alterações no desenvolvimento, para falar, para andar. Então, é um bebê que precisa de um acompanhamento, de um segmento com a equipe multiprofissional. Bom, doutor, são várias complicações, né? E agora vamos falar um pouco mais da campanha, né? Que essa campanha de 2022 tem como tema garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento. Isso porque esse contato traz benefícios para o bebê? Esse contato, ele é de extrema importância. Por isso, essa campanha desse ano vem com esse tema. Qual é a importância do contato pele a pele para os bebês? Então, quando nós colocamos o bebê em contato pele a pele, que é no tórax da mãe ou do pai,
no peito, né, da mãe ou do pai, isso faz com que o bebê ganhe peso mais rápido, faz com que o bebê desenvolva o seu sistema respiratório, o seu sistema circulatório, faz ainda também com que o bebê adquira a flora da mãe e do pai. O que é isso? As bactérias boas que a mãe e o pai traz lá da sua casa. E isso diminui a prevalência de infecção lá no ambiente hospitalar. Então, é extremamente importante nós discutirmos esse tema, pois ele traz diversos benefícios para o bebê prematuro. Quando eu fiquei sabendo da campanha, eu achei ela de extrema importância. Está até com a camisa aí, né, da campanha. Isso. É uma campanha muito importante mesmo. Fico muito feliz que aqui em Imperatriz estejam conseguindo fazer a campanha. E já tem muita gente acompanhando. Vários colegas meus já estão sabendo da campanha. Parabéns a vocês que estão... A campanha é a nível nacional, mas aqui vocês se coordenam, né? Isso. Então vocês estão de parabéns. E quais são os cuidados com o bebê prematuro? Então, outro tema de extrema importância. Quando o bebê ele vai de alta, é muito importante nós sensibilizarmos a família de quando chegar em casa, manter esse contato pele a pele, que é a posição canguru. Então, é outro ponto a reforçar. Mantenham o contato pele a pele com os seus bebês, para que eles ganhem peso, para que eles não façam pausas respiratórias, que é a apneia. Além disso, mantém-se a colonização das bactérias boas, a passagem da mãe para o bebê. Além desse fator, também é importante deixarmos aqui registrado a lavagem das mãos, para que o bebê ele não pegue infecções respiratórias. Nós sabemos que nós estamos em um momento de circulação de vários vírus. Então, lavem as mãos antes de pegar no bebê, não aceitem visitas, principalmente nos primeiros 6 meses do bebê, onde o bebê ainda não tem imunidade, ele ainda vai completar a carteira vacinal. Então, atualize a carteira dos seus bebês, levem os bebês para a consulta com o pediatra e com a equipe multiprofissional, pois isso é extremamente importante para a prevenção de doenças. Além disso, eu deixo uma outra dica: não fumem em casa, pois isso também aumenta as infecções respiratórias. Bom, doutor, o tema é muito extenso, né? E se for deixar, a gente conversa o dia todo, né? Falando sobre esse tema. É um tema muito importante também. Mas a gente está sem tempo e a gente vai ficando por aqui, tá? Eu quero te agradecer muito por ter vindo. Você tem mais alguma consideração a fazer? Muito obrigado. Para mim é muito importante, como pediatra, estar participando junto com vocês do programa, pois é um momento de esclarecimento para a sociedade quanto ao tema prematuridade, que é um tema de extrema relevância. Então não saio daí. No próximo bloco estaremos com o nosso próximo convidado. Até já. A Clínica da Coluna é pioneira em Imperatriz e reúne especialistas em tratamentos da coluna, com um time de médicos que cada vez mais buscam inovação, qualidade e suporte para melhor atender Imperatriz e região. Somos únicos na região, com alta tecnologia para cirurgia minimamente invasiva. Atendemos os melhores planos. Clínica da Coluna, especialista em saúde da coluna e cirurgia da coluna. Visite-nos e marque sua consulta. Reconhecida como alternativa eficaz no tratamento de transtornos no humor, como ansiedade e depressão, além de oferecer excelentes resultados em casos de resistência a medicamentos, a clínica NF Modulari traz à Imperatriz e região a estimulação magnética transcraniana, técnica que utiliza ondas magnéticas capazes de produzir mudanças nos neurocircuitos cerebrais, auxiliando em casos de comorbidades neurológicas e psiquiátricas. Faça-nos uma visita ou entre em contato através de nosso telefone. Se correr, não tropece. Se tropeçar, não espere, não. Acidentes acontecem e nós temos a solução. Pra traumas e fraturas, o Santa Mônica tem tratamento. Ortopedia toda hora, com você todo momento. Para traumas e fraturas, Santa Mônica. Ortopedia 24 horas.
de volta com o programa Mais Saúde. Vamos continuar nosso bate-papo sobre prematuridade, agora com o oftalmologista Dr. Bogdan. Doutor, muito obrigado pela presença aqui, eu sei da sua correria, mas agradeço imensamente a presença aqui no programa e pela oportunidade que a gente pode dar para o pessoal de casa de entender um pouco mais sobre algumas das doenças que podem ocorrer na prematuridade. Bom dia, doutor André. Bom dia para você que está em casa assistindo a gente, tá? Agradeço ao convite e é uma satisfação estar aqui presente com vocês nessa data. Tem uma pergunta bastante frequente até nos consultórios em relação ao que pode ocorrer na visão, né, nos olhos do bebê prematuro, né? E existe uma doença que é até bastante comum, né, na prematuridade, que é a retinopatia. Pode falar para a gente o que significa essa doença? Não, com certeza. É uma doença muito importante e para o pessoal de casa poder entender, eu vou explicar um pouquinho, né, como é que funciona, como é que ela vai desenvolver. Então, dentro do olho, a gente vai ter a retina, que é uma estrutura responsável por receber a luz, a visão que a gente faz e transformar ela de uma maneira que o cérebro consiga entender. Durante o desenvolvimento dessa retina, está associada ao desenvolvimento de vasos sanguíneos, né? É o sangue que vai levar o nutriente para essa retina funcionar de maneira correta. Na criança, na gestação, esses vasos eles começam a ser desenvolvidos mais ou menos pela 12ª semana de gestação e vão sendo desenvolvidos até 40 semanas. A retinopatia da prematuridade é quando ocorre um problema na gestação, né? A criança nasce mais prematura, interrompe o ciclo da gestação e aí esses vasos eles não desenvolveram da maneira que eles têm que desenvolver. Então, isso é chamada retinopatia da prematuridade. É quando ocorre um desenvolvimento anormal, um desenvolvimento problemático desses vasos sanguíneos da retina. E na sua prática clínica, o doutor tem visto bastante casos aqui na cidade? Então, Imperatriz, pelo fato de ter um hospital que é referência nessa questão de maternidade, que é o Hospital Regional Materno-Infantil, e pelo fato dele ter uma UTI neonatal que é referência na nossa região, ele apresenta bastante casos, mas pelo fato desse direcionamento. Então, Imperatriz é uma referência não só para o sul do Maranhão, mas a gente acaba pegando também pacientes do Tocantins, do Pará. Então, pelo fato de ser essa referência na UTI neonatal, a gente contar com bastante crianças prematuras, a gente acaba tendo bastante caso aqui na nossa região. E quais são os sinais ou sintomas que esse bebê pode apresentar? Então, André, essa é uma pergunta bem interessante, porque as alterações iniciais, a doença no estágio inicial, ela não vai apresentar sintomas, sinais visíveis para o pai, para a mãe, para os cuidadores. Então é por isso que é necessário um exame mais direcionado, um exame mais específico para a gente conseguir identificar essa doença no começo. Quando ela chega a apresentar sintomas, sinais visíveis, ela já está num quadro muito avançado e muitas vezes irreversível. Então, para isso, existem protocolos específicos onde a criança que é prematura, que tem alguns fatores de risco, que ela nasce apresentando esses riscos para desenvolver a doença, que ela precisa ser avaliada com um especialista, com um exame mais específico para tentar procurar o aparecimento dessa retinopatia da prematuridade. Como é que é feito o diagnóstico, então, dessa doença? Existe a possibilidade de ser feito no estágio mais precoce? Sim, o diagnóstico ele é essencialmente clínico, que a gente fala na medicina. Então, como é feito esse diagnóstico? É olhando a retina, né? Você vê os vasos, vê como que eles estão se desenvolvendo e você vê a formação dessa doença, da retinopatia da prematuridade. Para realizar esse exame, para o pessoal de casa entender, a gente primeiro faz a dilatação dos olhinhos do bebê, da criança. Então a gente pinga um colírio, esse colírio vai dilatar a pupila da criança e aí vai ser mais fácil para a gente conseguir avaliar essa retina. Através daí, com algum equipamento um pouco mais especializado, o oftalmologista ele vai ver, vai olhar a retina lá dentro do olho da criança e vai ver como é que esses vasos estão sendo desenvolvidos e vai ver se ela vai começar a desenvolver a retinopatia da prematuridade. E quais são as consequências dessa doença? Então, falando sobre consequências, essa doença ela tem um leque muito grande de consequências, infelizmente. Então, nós podemos ter casos onde a retinopatia da prematuridade se desenvolve de uma maneira muito leve, muito branda, que não deixa nenhuma sequela, nenhuma consequência. E a gente pode, infelizmente, ter um quadro de doença onde ela evolui com o descolamento da retina, que geralmente vai ser bilateral, né, nos dois olhinhos, e, consequentemente, com a cegueira, com a perda da visão. Pode acontecer.
E existe algum tratamento para retinopatia? Doutor André, hoje em dia, a oftalmologia, principalmente na parte de doenças da retina, né, que inclui a retinopatia da prematuridade, ela avançou bastante. Então, até um pouco tempo atrás, a gente não tinha muita coisa a se fazer, a se tratar, e os resultados não eram tão bons. Hoje em dia, a gente tem algumas opções de tratamento, dependendo do estágio da doença, né? A gente pode utilizar injeções intravítreas. O que é isso? É uma injeção que a gente faz no olhinho da criança para colocar medicação, para tentar controlar essa doença. A gente pode ter a fotocoagulação da retina, que é um tratamento a laser, que dependendo do estágio também é indicado para tentar o controle dessa doença. E em determinadas situações a gente pode fazer a famosa cirurgia da retina, que é chamada de vitrectomia. Essa cirurgia, ela também é utilizada em alguns casos, geralmente nos casos mais graves, nos casos associados a um descolamento de retina, onde a gente tenta melhorar esse prognóstico visual da criança, né? É importante falar também que o tratamento dessa doença, ela não vai ser só da parte oftalmológica. Como é uma doença, né, da prematuridade, do desenvolvimento imaturo dos vasos sanguíneos, o tratamento sistêmico, o tratamento do organismo todo do bebezinho também é muito importante. Então, por exemplo, o acompanhamento com o uso de oxigênio suplementar, né, um auxílio de oxigênio para essa criança respirar um pouco melhor, se não for feito de uma maneira, um acompanhamento correto, de uma maneira de um profissional que entenda esse tratamento, ela pode agravar a retinopatia da prematuridade. Então, o oxigênio, de maneira correta, ele ajuda bastante, e em excesso ele pode prejudicar. O estado nutricional também da criança, o desenvolvimento geral do bebê, desenvolvimento nutricional é importante, porque se ele tem um aporte nutricional, né, uma ajuda nutricional boa, que ajuda esse bebê a desenvolver por essa parte de prematuridade, os vasos da retina também vão se desenvolver de maneira correta. Então, a gente fala assim, que o tratamento é multidisciplinar, né? Não é só a equipe da oftalmologia, é a equipe da oftalmologia, é a equipe da neonatologista, é a equipe do fisioterapeuta, é a equipe de enfermagem, é a equipe da nutrição. Então, é uma equipe multidisciplinar que ajuda no tratamento da retinopatia da prematuridade. Então, grande parte do tratamento a gente consegue fazer aqui em Imperatriz, né, o que é muito bom para a população, né, de ter esse tratamento à disposição. E em relação à injeção intravítrea, como é que é feito? A equipe, o médico vai até o local ou o recém-nascido ele tem que ser transportado para algum lugar? Explica para a gente como é que funciona. Certo. É muito complicado fazer o transporte dessa criança, né? São crianças prematuras, em UTI, então elas não têm, muitas vezes ela não tem condição de ser transportada. Então essas injeções, essas aplicações intravítreas, a gente realiza lá no Hospital Regional Materno Infantil, e a gente já começa a fazer essa parte importante do tratamento, que são essas medicações para ajudar a criança a não evoluir até a cegueira, que é o que a gente quer evitar. Estamos chegando a mais um fim do programa. Infelizmente o tempo é muito curto para um tema tão importante e tão vasto, né? Quero agradecer aqui ao Dr. Bogda pela presença e pela oportunidade que ele está nos dando de passar um pouco mais para a população a questão do conhecimento dessa doença, que ela é um pouco desconhecida até no meio médico, né? Então é muito importante a gente conseguir passar isso para a população. Eu quero te agradecer imensamente por isso. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode procurar o Dr. Bogda também, lá na clínica Lume, que atende, né? E você tem mais alguma consideração a fazer? Agradeço ao convite, né, para falar, como você disse, André, é um tema bem desconhecido, né, inclusive pelos pais de crianças prematuras, às vezes não ouvem falar, não conhecem. Então é um tema importante, né, um tema que pode levar a problemas para o resto da vida da criança, né, uma cegueira de desenvolvimento, e é uma doença que pode ser prevenível, né, pode ser tratável. Então é importante as pessoas terem um pouco de conhecimento sobre esse tema. Agradeço aqui a presença, né, e fico feliz pelo convite. Então é isso, até semana que vem. E você aí de casa, não esqueça de acompanhar no Instagram o @programaMaisSaúde.tv e de curtir lá também e de fazer um comentário. Se quiser fazer alguma pergunta também, a gente pode usar nos próximos programas. Até mais. Até mais.